Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus que estamos debaixo da graça do Senhor, né, que nos permitiu estarmos aqui mais uma manhã para louvarmos e engrandecer a Ele e aprender mais da vontade e da palavra dEle, amém? Vamos orar, ter um momento com o nosso Deus que permanece com sua presença a todo momento, mas queremos dedicar este momento em esquecer do mundo lá fora, né, e nos concentrarmos aqui em louvar a Ele exclusivamente. Senhor Deus, nós agradecidos somos, Senhor, por estarmos aqui para louvar e engrandecer o Seu nome. Que os nossos corações, as nossas mentes estejam focados em aprender mais da Tua palavra, da Tua vontade, que tenhamos corações obedientes, Senhor, em estar atento também naquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Que agradecemos pela semana que passou, por tudo que o Senhor tem dado a nós, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça que nos cobre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar então com uma leitura bíblica que está em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Versículos 16 a 18. Está projetado no telão a passagem. E eu vou ler, também vai estar projetado, e eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Tudo bem? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará das suas mãos. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos os seus deuses e adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Amém? Hoje nós vamos refletir sobre essa passagem, que é a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles decidiram permanecer fiéis a Deus, mesmo mediante a ameaça da fornalha ardente. O rei Nabucodonosor havia levantado uma grande imagem de ouro, decretado que todos deveriam se ajoelhar diante a essa imagem. Quem não obedecesse seriam lançados no fogo. E todos se curvaram, menos esses 3 jovens. E quando foram pressionados, eles responderam com coragem: o Deus a quem servimos pode nos livrar, mas mesmo que não nos livre, não adoraremos outros deuses. Que declaração poderosa, meus irmãos. E essa passagem nos ensina 3 verdades importantes. Primeiro, uma fé que não negocia. Eles respeitavam a autoridade do rei, mas sabiam que só Deus merece toda a adoração. Há momentos que o cristão, como nós devemos permanecer firmes, mesmo quando isso custa o nosso conforto, quando isso custa a aprovação dos outros e quando a gente tem oportunidades. Talvez hoje não exista uma fornalha física, mas existem as pressões diárias para que a gente se curve aos valores deste mundo. Segundo, uma fé que confia no poder de Deus. Os jovens sabiam que Deus podia livrá-los. Eles conheciam mais o poder de Deus do que o poder do próprio rei, né? O poder da ameaça. E nós também devemos nos lembrar disso. Nós servimos um Deus soberano,
que continua no controle de todas as coisas. E existe ainda mais uma verdade, que é a terceira: uma fé obediente a qualquer custo. Eles disseram: mesmo que Deus não nos livre, nós continuaremos fiéis. Isso mostra uma fé madura. Uma fé que não depende só de um Deus que faz milagres, só de um Deus que dá as coisas para a gente. Uma fé em um Deus que só dá as coisas quando a gente pede, imediatamente Ele nos dá. Então, essa fé é uma fé que é independente de qualquer coisa. Nós confiamos no nosso Deus. Então, eles adoravam a Deus não apenas porque o que Deus podia fazer, mas eles confiavam e adoravam a Deus por quem Deus é. Amém? E isso confronta a gente. Será que continuamos fiéis quando as respostas não vêm? Quando há dor? Quando existe medo? E quando obedecer a Deus parece difícil? A verdadeira fé permanece firme, mesmo diante a uma fornalha. O texto também nos lembra que dos nossos irmãos perseguidos. Hoje nós vamos focar, no DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, onde muitos irmãos no Brasil inteiro e fora do Brasil estão focados hoje em orar pelos nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo, que hoje ainda sofrem por amor a Cristo. Muitos dos nossos irmãos perdem família, liberdade e até a própria vida, mas continuam declarando: o Deus a quem servimos, Ele é fiel. E no final da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus entra na fornalha com aqueles jovens. O fogo não os destruiu, porque o Senhor estava com eles. Talvez hoje, aqui, alguém esteja enfrentando alguma fornalha. O medo, a enfermidade, pressão, tristeza e lutas espirituais. Mas gostaria que vocês se lembrassem: a nossa esperança não está nas circunstâncias, não está nessas coisas que eu citei, mas em Jesus Cristo, que permanece conosco em todas elas. Marlene, você me mandou uma figura lá dizendo que em dias de sol, em dias de chuva, o Senhor está em todos eles. Muito obrigado, Marlene, porque aquilo caiu como uma luva para mim naquele dia. Como Deus usou a tua vida. E é isso. Em qualquer circunstância, o Senhor está em todos eles. Mesmo quando Deus permanece em silêncio, Deus está em todo momento a nos cercar. Amém? Então, que nessa manhã possamos pedir ao Senhor uma fé corajosa, uma fé que não negocia, uma fé que confia, uma fé que permanece obediente, custe o que custar. Então, vamos nos unir nessa manhã, para orar pelos nossos irmãos. Eu vou passar agora um vídeo, das portas abertas, mostrando, como vai acontecer esse dia, do Domingo da Igreja Perseguida, e a situação de alguns irmãos, que estão no Oriente Médio, sofrendo perseguição, que em nosso coração possamos estar sempre lembrando, sempre estar intercedendo por eles, para que eles tenham essa fé corajosa, essa fé que não se abala em qualquer circunstância. Amém? O Oriente Médio é o berço das duas maiores religiões do mundo, uma terra de fé e também de muitos conflitos. Em vários países da região, ser cristão é um risco real. Em meio à guerra, destruição e pobreza, nossos irmãos e irmãs em Cristo carregam marcas profundas. Muitos precisam fugir,
Outros são expulsos de suas casas. Os que ficam vivem isolados, lutando todos os dias para permanecerem firmes na fé. Há mais de uma década, a igreja na Síria tem sido alvo de perseguição e violência. Em 2011, havia cerca de 2 milhões de cristãos no país. Hoje, restam menos de 580 mil. Mesmo assim, eles permanecem, olham para o alto, firmes na esperança de um reino que não pode ser abalado. No Iêmen, seguir a Cristo pode custar tudo: liberdade, dignidade, até a vida. Ainda assim, o número de cristãos cresce, silenciosamente, mas com coragem. Eles sabem o preço da fé e escolhem permanecer. Síria e Iêmen, 2 nações marcadas por guerra civil, pobreza e caos. Em meio à devastação, ser cristão é um ato de coragem. Muitos perderam casas, empregos, famílias, mas nunca perderam a fé. O DIP, Domingo da Igreja Perseguida, é a resposta da Igreja Livre à dor da Igreja Perseguida. Há quase 4 décadas, o Domingo da Igreja Perseguida tem espaço reservado na agenda de milhares de igrejas em todo o Brasil. A igreja brasileira tem se mobilizado em intercessão, fortalecendo aqueles que são perseguidos por amor a Jesus. Nossos irmãos perseguidos vivem uma fé que conhece o poder de Deus e descansam em sua soberania. É uma fé corajosa que permanece firme, mesmo quando o livramento não vem. Uma fé como a de Daniel e seus amigos que disseram: o Deus a quem servimos pode livrar-nos, mas se Ele não nos livrar, não serviremos aos teus deuses. Permanecer é um ato de coragem. Mesmo quando a própria vida está em risco, eles continuam. No dia 31 de maio, você pode fazer parte dessa história. Mobilize sua igreja em oração e apoio aos cristãos perseguidos no Oriente Médio. Ajude-os a permanecer firmes na fé, desafiando o medo. Cadastre sua igreja no Domingo da Igreja Perseguida em portasabertas.org.br/DIP. Paz do Senhor, irmãos. Muita coisa acontecendo hoje. Mas a gente veio aqui também para falar sobre o que Deus tem feito na nossa vida, né? Agora não sou mais sozinha. Agora de 1 foi para 3. Então, assim... Eu sempre esqueço. Pode ser. Mas meu marido vai falar um pouco sobre o que Deus tem feito, né, nesse tempo, desde que nós nos mudamos permanente para a missão em fevereiro. E a gente não conseguiu falar com vocês, assim, explicar, né, o que aconteceu. Bom dia, paz do Senhor a todos. Pode passar o slide, por favor. A Mara, então, falou sobre essa questão da gente estar lá na missão, né? E a gente pede desculpa por a gente não ter anunciado isso antes. A gente meio que foi uma mudança muito rápida, muito brusca, assim, seguindo um chamado que Deus fez para a nossa família, né? A gente esteve no Promise Servos lá em janeiro. Em janeiro, Deus falou conosco sobre estar integralmente na missão, de sermos treinados, de fato, para cumprirmos esse chamado que Deus tem na nossa família de missões. Então, a gente pensou, né, por que não a gente aproveitar as ferramentas, as portas que a gente tem, as portas abertas que a gente tem, e a gente, de fato, encabeçar isso, a gente, de fato, correr atrás disso, né, buscar isso e aprimorar aquilo que a gente tem. Então, a gente conversou com o pastor Siung lá na missão e a gente se mudou para a missão. E a proposta dele foi o seguinte: vocês têm que se mudar para cá próximo mês, que próximo mês começa o Betel, você pode começar a fazer seminário de teologia, eu estou fazendo seminário de teologia, e
A gente dá um jeito, vocês vêm, a gente encontra um lugar para vocês ficarem. E aí foi isso. A gente falou amém, vamos conversar com a igreja. Viemos para cá, tivemos reunião com o pastor, com os presbíteros. E graças a Deus assim, a gente vê que tudo foi da vontade de Deus, porque depois que a gente disse sim para o chamado do Senhor, muitas coisas foram confirmando que a gente estava no caminho certo. Então a gente tinha uma preocupação da gente sair daqui de perto da família, sair de perto da igreja e ir lá para Parelheiros, que é zona sul de São Paulo, é muito longe. Mas assim, glória a Deus por tudo. Deus foi tremendamente bom com a gente, deu tudo certo, a gente conversou com a igreja, todo mundo apoiou e amém, estamos lá. Então, em janeiro a gente recebeu esse chamado, fevereiro a gente foi para lá e a gente já começou o seminário, a Mari está no último ano do seminário e eu comecei agora. Em março nós fizemos uma viagem para Salvador, a gente já tinha programado e olha como Deus é bom. Chegamos lá, o meu pastor de lá, o meu antigo pastor, falou assim, não, você vai pregar. No dia que a gente chegou, a gente foi para a igreja e a gente ministrou. E nesse dia ele falou, vou consagrar vocês a missionários. Falei, meu Deus, como é que vai ser isso agora? Porque a gente veio aqui pegar a carta para eu me mudar para Engile. E agora o pastor quer me consagrar missionário. E aí a gente chegou lá, conversou com ele, conversamos com o pastor Fernando Félix. Graças a Deus deu tudo certo e isso foi mais uma confirmação daquilo que Deus tinha para as nossas vidas, né? Então, nós fomos consagrados a missionários lá na igreja e a Mari fez uma pergunta muito interessante a ele, né? A gente meio que está saindo, estou saindo da Ágape, né? Eu estava saindo. E ela pergunta assim, o que você espera, então? Porque a gente não vai estar aqui. Ele falou que vocês sejam bênção no reino de Deus, que vocês frutifiquem onde quer que vocês estejam. Então, assim, foi uma confirmação de Deus de tudo isso, né? Que a gente estava vivendo. Então, em abril, logo no início de abril, eu entrei aqui na Engile, na membresia, né? Depois de 2 anos visitando, né? Depois de muita oração. Depois de muita oração. Puxão de orelha. Eu me tornei membro da Engile e a gente já estando morando lá na missão, a gente combinou com a igreja de que estaríamos aqui 2 finais de semana e 2 finais de semana estaríamos lá na missão. Sim, a gente não consegue vir todo domingo, irmãos. Até alguns já vieram me perguntar, cadê vocês? Né? Tá sumido. Vocês sumiram? Porque, assim, quem já foi aqui na Morada Shalom, na Missão Servo, sabe o quanto é longe. É 100 quilômetros daqui. Então, assim, a gente não consegue estar fazendo isso todo domingo. Então, a gente combinou aqui com a liderança de a gente estar aqui 2 domingos, né? Aí eu já vou incomodar minha mãe na casa dela, durmo lá. Durmo também na casa da tia Tina. E estaremos aqui 2 domingos com vocês. E aí a gente não vai para a igreja os outros 2? Não, a gente vai. A gente se comprometeu em estar ajudando uma igreja que é lá perto da missão, que é uma igreja pequenininha que está ali tendo uma renovação, né? Sim, eles estão fazendo... Já teve a implantação da igreja, mas está tendo de novo ali um movimento de evangelismo, de alcançar, discipulado. Né? Então, a gente está ajudando essa igreja. E foi a igreja que a minha equipe com a Isa, né, a gente ficou lá em Vargem Grande. Então, a gente aproveitou para dar continuidade nesse trabalho que a gente começou lá, né, de visitar os lares e tal. Então, a gente combinou com a igreja de que daríamos esse apoio lá enquanto a gente está por lá em São Paulo. Né? Em maio agora, então, na missão, nós temos algumas funções. Eu sou o coordenador do acampamento de adolescentes e a Mária do acampamento de crianças. E a gente tem trabalhado, então, porque no mês de julho a gente faz um trabalho de acampamento infantil. Então, a gente está nessa programação toda, nessa elaboração desse acampamento. Em maio nós tivemos um pré-acampamento lá na missão, né, onde a gente coordenou um treinamento para a nossa equipe. Também tivemos evangelismo, né, em Pirituba, ali o Servos Weekend. Muito interessante agora que a Missão Servos fez uma parceria com um aglomerado de igrejas ali. E a gente vai ter muitos evangelismos e a gente vê como Deus é bom até nisso. Porque, assim, nós queremos ser treinados para cumprir o ID do Senhor. E a gente vê isso como uma oportunidade do Senhor treinar a gente, né? Da gente estar nas ruas, da gente estar fazendo aquilo que nós faremos lá para frente, né? Não estamos parados, né? Nós temos também uma parceria com a Holy Land, não sei quantos de vocês conhecem a Holy Land aqui, mas ela apoia financeiramente a gente no nosso seminário. A gente não paga pelo seminário, a gente tem uma bolsa e quem paga é essa empresa chamada Holy Land. Eles são uma ONG missionária, né?
e nós tivemos um evento com eles, que é a Escola de Paz. Eu estive lá na Escola de Paz. É um evento muito bom. Eu vou conversar com o pastor Fernando para ver se a gente consegue aplicar de alguma forma aqui. Eu tenho as apostilas. É muito legal, voltado para pais, para homens que querem ser pais. E eu estava lá, mais presente em apoio também à Holy Land. Além disso, nós temos as nossas atividades na missão, né? Eu tenho trabalhado como ajudante de pedreiro. Nós estamos numa construção. É a academia dele agora. Nós estamos numa construção lá na missão, vai aparecer um pouco mais para frente as fotos. E nós estamos construindo ali casas para missionários. Quem foi na missão sabe que ali é uma mata reservada, então a gente não preservada, então a gente não consegue construir em qualquer lugar. A gente só consegue construir em cima das construções que já existem. Então demolimos uma das casas para criar mais 3. E uma dessas casas vai ser a nossa casa. Hoje a gente está de forma provisória, assim, num quartinho com a cozinha e o banheiro. Apertamos todos os nossos móveis, né? A gente morava aqui numa casa muito grande, então a gente fala assim, não, a gente amou a nossa casa, a gente não vai ser mudado daqui. Compramos nossos móveis todos enormes e agora está tudo apertado assim, dentro de um quartinho. Mas glória a Deus por tudo. E, além disso, a gente tem dado apoio a essas igrejas locais da região lá, né? Mais as EPIs, né? Igrejas Presbiterianas Independentes. Pode passar. Então, nós servimos todos os dias, tem sido assim, muito cansativo, a gente pede orações dos irmãos, porque nós na missão temos horário para tudo. A gente tem horário para acordar, a gente tem horário para dormir, horário para comer e horário para tudo. Então, se torna uma rotina totalmente nova e a Mari, ela é de forma integral no serviço da missão. Mas eu ainda estou trabalhando meio período na missão e meio período com o meu trabalho, né? Não tenho como ainda deixar o meu trabalho, porque não temos recurso ainda para viver totalmente integral na obra. Mas a gente sabe que essa é uma promessa de Deus, então a gente tem trabalhado para que isso aconteça durante os anos. Então, algumas das atividades que a gente tem feito, né, nós ministramos nas igrejas locais, nós temos feito seminário e participado das EPIs. Pode passar também. Aí algumas fotos da Escola de Paz, a coordenação dos acampamentos, da construção, que a gente tem feito parte ali, a consagração que nós tivemos em Salvador e dos evangelismos, né? A gente é péssimo em foto, a gente tem mais coisas para apresentar, mas a gente não tira foto de nada, a gente precisa melhorar nisso. Mas são alguns dos trabalhos que nós temos feito, assim, e a gente tem assim, estado bem cansado, mas a gente tem se alegrado muito com a obra, porque a gente vê o quão é importante. Esse evangelismo que a gente teve agora, o Dafa e a Isa também estiveram lá, e foi impressionante, porque de mais ou menos 100 pessoas entrevistadas, 60 quiseram que a igreja voltasse para fazer um estudo bíblico, para fazer uma visita, para estar sendo acompanhada pela igreja. Então, a gente tem um treinamento prático, um treinamento teórico e um treinamento prático. Um treinamento prático foi 3 horas de treinamento. Se a gente for contar, é uma vida a cada 3 minutos. A igreja se dispôs a sair e a cada 3 minutos a gente conseguiu uma pessoa que queria receber a gente na casa deles. O que é promissor, porque uma pessoa recebe a gente está em contato com a família toda. Então, glória a Deus por esse projeto, glória a Deus pela disposição dos irmãos que estiveram lá, e a gente vê que realmente dá frutos, que há uma sede, há uma fome de Deus aí, e só precisa daqueles que se dispõem a irem, né? Pode passar. Então, nós estamos agora na missão, a gente continua avançando, nós temos muito mais projetos para apresentar, mas assim, que a gente vai estar mais envolvidos, eu queria trazer para vocês, que são os acampamentos em julho, que vocês estejam orando pela gente, pelos voluntários que estarão com a gente. Em agosto, nós vamos começar a aula de espanhol. E por que aula de espanhol? Porque lá em 2028, nós queremos ser enviados para o México. Nós temos um projeto de irmos para o México em 2028, fazermos um projeto missionário lá, e nós queremos dar continuidade nesse projeto, ou seja, morar no México, não voltar mais. Temos orado para que o Senhor confirme isso no nosso coração, né? É o nosso desejo. Missionário é assim, missionário ele vai para qualquer campo, ele fala assim, tem uma necessidade, eu quero ficar. Mas Deus ele tem um lugar específico para nós, então nós temos orado para que o Senhor confirme. É isso mesmo? Sabemos que nós vamos, agora se vamos ficar, a gente não sabe. Mas nós pedimos ajuda da igreja em oração por isso. Mas antes de 2027, nós temos o Promisservos, e vai ser em Tororó, na Bahia.
E aí eu queria deixar o convite já para a igreja, para você que tem interesse em estar envolvido com missões. Não sei falar, nunca evangelizei, nunca fui para o campo missionário. Essa é uma grande oportunidade, porque o projeto da missão não é simplesmente ir trabalhar, é ir, a gente faz um treinamento, durante 3 dias nós ficamos dentro da base, só treinamento, e no restante dos dias nós vamos para as ruas. Mas vamos para as ruas sozinhos? Não, vamos com o apoio das igrejas locais. Então, em Tororó tem igrejas necessitadas e você pode ser uma peça-chave nisso. Você pode ser um instrumento de Deus nisso, né? Então, fica o meu convite. Mais tarde, quando a gente tiver mais banners, a gente vai voltar a fazer esse convite. Mas se você tiver interesse, já pode falar com a gente. Nós estaremos nesse projeto e, normalmente, nós somos parte da liderança ali, né? Então, estejam orando por nós também. Pode passar? Então, nós temos alguns pedidos de oração e o nosso primeiro, assim, que a gente mais necessita é de um carro. Nós temos juntado dinheiro, né? Porque se fosse só eu e a Mari, a gente não veria isso como uma necessidade. A gente andaria de metrô e de ônibus para onde precisasse. Mas temos a Elisa, e isso é um pouco difícil andar com ela de metrô, de ônibus, é muito longe a missão. E até outros compromissos também, que muitas vezes a gente nega, porque a gente não tem como estar presente em tudo com ela, né? Então, nós temos orado por isso, juntado em dinheiro, e nós pedimos ajuda da igreja também em oração. Então, tem a estrutura da missão, né, que é a construção das moradias, e nós também vamos ser beneficiados com isso. A nossa casa está sendo construída também. Pelo seminário, que é algo novo e tem sido muito difícil. Eu vim para cá e trouxe o computador, porque eu estou fazendo um trabalho no seminário para entregar na segunda-feira. É bem corrido. E por nós, né, pela nossa família, é algo novo, né? Nós, querendo ou não, vamos fazer 2 anos de casada, a gente já viveu tanta coisa nesse tempo, e tudo é assim, é uma novidade, então a gente também demora um tempo para se acostumar, para se acostumar mesmo, né? Enfim. Então, que a igreja esteja orando por nós também, né? E lembrando de nós em suas orações. Nós agradecemos, né, porque vocês fazem parte disso, né? A igreja faz parte disso. Não simplesmente fomos porque queríamos, fomos porque a igreja nos enviou, e nós cremos que isso dará muitos frutos, né? Estamos aqui também conversando com o pastor Fernando Félix, em apoio também ao Ministério de Missões da igreja, né? E a gente tem conversado com ele sobre como desenvolver isso. Então, nós também não simplesmente estamos lá e só viemos aqui assistir culto, não, nós estamos também trabalhando aqui. Então, estamos juntos, nós orando pela igreja e vocês orando por nós também. Então, glória a Deus por tudo. E é isso. Obrigado. Amém. Essa foi nossa prestação de conta. Agora vocês sabem o que está acontecendo na nossa vida. Mas se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar para a gente, tá? A gente está aí durante o almoço, tem tempo de conversar. Vamos orar, irmãos? Eu creio que Deus tem uma palavra especial para nós nessa manhã. Amém? Mari kita berdoa, saya percaya bahwa Tuhan mempunyai perkataan yang spesial buat kita di hari ini. Senhor Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso coração. Bapa di surga, di hadapan-Mu kami menaruh hati kami. Senhor, abre os nossos ouvidos nessa manhã. Bukalah telinga kami untuk mendengar. Abre os nossos olhos para que a gente possa Te ver. Bukalah mata hati kami supaya kami boleh melihat. Senhor, o Senhor tem liberdade aqui. Bapa, Engkau mempunyai kebebasan bagi kami. Que os nossos corações sejam como uma terra fértil. Supaya hati kami menjadi tanah yang subur. Que o Senhor encontre o nosso coração, Pai, uma terra preparada para receber essa semente que é a Tua palavra. Semoga Engkau mendapatkan di dalam hati kami, hati tanah yang siap untuk mendengar suara-Mu. Usa minha boca, Senhor. Pakailah mulut hamba. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Supaya Tuhan yang berbicara bagi hati kami. Em nome de Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amém. Amin. A última vez que eu preguei aqui, eu estava grávida. Terakhir kali saya berkhotbah di sini, saya sedang hamil. Barrigão. Dengan perut yang besar. E agora vai fazer quase 1 ano, 8 meses de Elisa. Dan sekarang hampir umur 1 tahun Elisa.
Mas eu vou contar para os irmãos um pouco do que o Senhor falou comigo enquanto eu vivi esse processo, né? Tapi saya akan berbicara bagi saudara apa yang Tuhan berbicara bagi saya dalam menghadapi proses ini. Bom, para Elisa nascer não foi tão fácil assim, não. Untuk Elisa lahir itu tidak mudah. Olha o tamanho do pai dela. Lihat begitu besar bapaknya. Ela era uma bebê muito grande. Ela era uma bebê grande. Dia adalah bayi yang besar. E eu falei, eu vou tentar ter parto normal. Dan saya katakan bahwa saya akan berusaha untuk lahir secara normal. Os irmãos sabem que até o último domingo eu vim na igreja. Dan saudara tahu bahwa sampai minggu yang terakhir saya masih berada di gereja. Eu ficava andando para lá e para cá, eu estava animada, eu falei, eu acho que eu vou conseguir. Dan saya kesana kemari, sibuk kesana kemari, dan saya katakan bahwa saya akan berhasil. Mas, irmãos, para as mulheres que já tiveram parto normal, vocês sabem. Tapi saudara-saudara, bagi ibu-ibu yang lahir, anak-anaknya lahir normal, kalian tahu? Gente, que dor é aquela? Begitu sakitnya. Que dor é essa? Senhor. Sakit yang luar biasa. Não existe dor parecida. Tidak ada sakit yang seperti itu. Nenhuma dor se compara à dor de parto, realmente. Tidak ada satupun sakit yang sama seperti sakit untuk melahirkan. Eu passei desde as 4 da manhã até as 8 da noite com muita dor. Saya melewati waktu dari jam 4 pagi sampai jam 8 sore 8 malam dengan begitu sakit. E olha, irmãos, eu sou dramática, viu? dan saya adalah orang yang dramatik, oke. Dramatis. Nesse dia eu fiquei feliz, eu fiquei triste, eu quase bati no meu marido. Hari itu saya bahagia, saya sedih, dan saya hampir memukul suami saya. E foi assim, praticamente o dia todo com muita dor. Dan hampir sehari penuh sakit sekali. Mas, irmãos, naquele dia, o Senhor me mostrou algo assim, que mudou a minha vida. Tetapi pada hari itu Tuhan menunjukkan sesuatu yang merubah hidup saya. Como eu falei, eu estava desde as 4 da manhã até 8 da noite com contrações. E aí eu estava na expectativa de que a Elisa nascesse, né, de forma natural. Seperti yang saya katakan bahwa saya melewati waktu dari jam 4 pagi sampai jam 8 malam dengan begitu sakit dan begitu kontraksi dengan keinginan untuk melahir secara normal. Mas quando deu 8 horas da noite, eu falei, eu desisto. Tapi tepat pada jam 8 malam saya mengatakan saya mengalah. Eu falei, eu quero uma cesárea, eu não aguento mais. Saya mau sesar. Eu pedi, gente, porque eu estava assim, num nível já que eu não aguentava mais. Saya yang minta karena saya sudah tidak bisa bertahan lagi. E a bolsa já tinha estourado também. Então, assim, muitas coisas, né? Semuanya sudah terjadi, banyak hal yang terjadi. Mas por que eu estou contando isso? Kenapa saya mengatakan hal demikian? Porque quando deu 8 horas da noite e eu pedi uma cesárea. Karena pada tepat jam 8 malam saya meminta untuk sesar. Eu tive aquela famosa anestesia, né? Saya menerima anestesi. E meus irmãos, houve um sentimento ali para mim que foi assim, muita dor. E aí do nada, um alívio. Um alívio tão grande. Dan perasaan saya pada waktu itu karena begitu sakit. Dan pada saat menerima anestesi, saya merasa lega. E eu falava assim para o Danilo, meu Deus, o que é isso? Estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. Dan saya katakan kepada Danilo, bagaimana itu? Saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan di dalam hidup saya. É um alívio tão grande, irmãos, tão grande que eu não conseguia nem expressar assim. Begitu merasakan enak sekali dan saya tidak pernah merasakan hal demikian. E foi nesse momento que Deus falou comigo. Dan pada saat itu Tuhan berbicara bagi saya. Porque Deus falou assim para mim, no céu será exatamente assim. Dan Tuhan berkata kepada saya, di surga akan seperti itu. Meus irmãos, nessa terra nós passamos por tantas aflições.
Bapak Ibu Saudara, di dunia ini kita menghadapi begitu banyak Por tantangan dan tribulações, kesulitan. por medos, por ansiedade, por tantas coisas muito ruins. Kita menghadapi begitu banyak tantangan karena kecemasan kita, ketakutan kita, dan hal-hal yang menakutkan kita. Mas quando nós chegarmos lá e nós virmos a face de Jesus, nós estaremos num lugar tão maravilhoso que nós não sentiremos mais nada de ruim desse mundo. Dan pada saat kita sampai di sana, kita bertemu dan melihat muka Tuhan, kita akan merasakan kesenangan yang luar biasa yang tidak pernah kita rasakan. Vocês di já dunia imaginaram ini. isso? Bapak Ibu Saudara sudah membayangkan hal Essa itu? paz que transcende. Merasakan damai yang begitu menyenangkan. E é sobre essa paz que eu quero falar hoje. Damai yang demikian yang akan saya bicarakan pada hari Porque, irmãos, em nós foi colocado, isso está na Bíblia, foi colocado um anseio pela eternidade. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus mempunyai kerinduan akan kekekalan. Olha o que vai falar em Filipenses 1:23. Kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 23. Paulo ele vai falar assim. Vou esperar os irmãos abrir. Filipenses 1:23. Filipi 1 ayat 23. Amém? Um 23. Você pode ler para a gente, Sofia? Então, irmãos, em Paulo havia um desejo pela eternidade, havia um anseio pela eternidade. Di sini kita melihat bahwa Paulus mempunyai kerinduan akan kekekalan. Quando a gente pensa na vida eterna, a gente pensa assim, meu Deus, será um lugar de paz, será um lugar de alegria, da presença de Deus, e a gente deseja estar lá. Kalau kita berpikir tentang kehidupan yang kekal, kita berpikir tentang kedamaian, kita berpikir tentang damai bersama-sama dengan Kristus, dan kita ingin dan rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Meus irmãos, isso não é à toa. Deus fez a gente com esse desejo pela eternidade. Itu bukanlah hal yang percuma karena Tuhan yang memberikan kepada kita kerinduan akan kekekalan itu. Em Eclesiastes vai falar assim que Deus fez tudo no seu tempo, Ele colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Di dalam pengkhotbah dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan Tuhan memberikan kepadanya kerinduan akan kekekalan. Ah, mas quando eu falo assim, quando eu estiver com o Senhor, quando eu for para a vida eterna com Deus, esse é o nosso desejo. Pada saat kita mengatakan bahwa ya pada saat saya bersama dengan Tuhan, pada saat saya ada bersama-sama dengan Dia, itulah kerinduan kita. Mas eu tenho uma coisa para falar para os irmãos essa manhã. Dan satu hal yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara pada saat ini. O conhecimento de Deus, a vida eterna, ela começa agora. Pengenalan akan Yesus Kristus, kehidupan yang kekal, itu dimulai sekarang ini. Às vezes a gente anseia tanto pela eternidade, a gente deseja estar com o Senhor, e isso é maravilhoso, mas a vida eterna, ela já começou aqui. Setiap kali kita merindukan untuk hidup yang kekal, merindukan untuk bersama-sama dengan Kristus nanti, tetapi kehidupan yang kekal dimulai sekarang ini. Esse é o tema da Missão Servos desse ano, e é como a gente vai estar assim todos os anos, todos os eventos que tivermos esse ano, a gente vai estar falando sobre isso. Abra sua Bíblia em João 17:13. Ini adalah tema daripada Missão Servo pada tahun ini, dan setiap ada proyek kita akan berbicara tentang tema tersebut. Kita akan buka di dalam Yohanes 17 ayat 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Meus irmãos, existe
17:3. 3. Isso. Eu falei o quê? 6? Ah, não. 17:3. Então, existe um conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Deus, ele começa aqui, nessa vida, agora. Pengenalan akan Allah dimulai di sini dan dimulai sekarang. Lá a gente vai contemplar, lá veremos a face de Deus, lá a gente vai ser maravilhoso. Di sana kita akan bertemu dengan Tuhan, di sana kita akan melihat wajah Tuhan, di sana kita akan merasa damai. Itu adalah hal yang enak sekali. Mas existe algo que nós viveremos aqui, que nós não viveremos lá. Tetapi ada satu hal yang kita hidup di sini, tapi kita tidak akan menghidupinya di sana. Existe uma oportunidade de conhecermos Deus aqui no sussurro, na palavra, na constância. Saat ini kita bisa merasakan atau kita mengenal Tuhan melalui bisikan Tuhan, melalui sekitar kita, melalui pembicaraan yang kita alami. Existe aqui um conhecimento de Deus quando eu vou me santificando, quando Deus vai me transformando em alguém mais parecido com Ele, que eu não vou viver lá na glória. Pada saat ini kita akan merasakan pengenalan akan Kristus melalui pengudusan, melalui pengenalan akan Kristus melalui pengudusan bagi kita, dan kala itu tidak akan kita nikmati nanti. Se você é casado, você vai se lembrar do seu tempo de namoro com a sua esposa, com o seu marido, né? Kalau kamu adalah orang yang sudah menikah, kamu akan mengingat bagaimana kamu berpacaran dulu. Claro que depois que a gente casa, a gente continua conhecendo essa pessoa até o dia da gente morrer. Pasti kalau kita sudah menikah pun kita akan terus berusaha untuk mengenal satu dengan yang lain. Mas aquele sentimento de ir conhecendo a pessoa aos poucos, é algo que a gente não vai viver mais, porque a gente viveu ali na época do namoro, onde tudo era novo. Tapi perasaan untuk mengenal seseorang tuh sedikit demi sedikit tidak akan kita rasakan lagi nanti. Itu kita rasakan pada saat kita berpacaran. Então, com o Senhor, é a mesma coisa. Viveremos algo aqui na terra, de conhecer a Deus, de uma forma que a gente não vai ter lá no céu. Begitupun dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan saat ini, tidak akan kita rasakan nanti atau kita lakukan nanti pada saat kita sudah di surga. Precisamos aproveitar, meus irmãos, essa oportunidade tão preciosa que Deus nos dá de conhecer a Ele. Untuk itu, manfaatkan waktu yang Tuhan berikan saat ini supaya kita bisa mengenal Dia. Sabe por quê? Porque foi para isso que eu e você fomos criados. Kenapa demikian? Karena semua kita diciptakan untuk itu. Nós fomos criados para esse momento maravilhoso de nós conhecermos o nosso Deus. Kita diciptakan untuk satu hal yang istimewa, yaitu untuk mengenal Tuhan. Lá em Gênesis vai falar que Deus ele passeava no Éden na viração do dia. Então, no sol se pondo, Deus passeava e ele caminhava e ele tinha ali um relacionamento com Adão e Eva. Di dalam Kejadian kita melihat bahwa Tuhan melewati atau berjalan di Taman Eden. Di dalam perjalanan itu dengan tiupan angin Tuhan berbicara, berkomunikasi dengan Deus, ele deseja esse relacionamento conosco, andar, caminhar com a gente, conversar com a gente, ter esse momento gostoso de comunhão com a gente. Deus, ele deseja isso. Tuhan berkeinginan untuk berhubungan dengan kita, bersama-sama dengan kita. Tuhan sendiri yang berkeinginan untuk berkomunikasi dengan kita, berrelasi dengan kita. E na presença de Deus, meus irmãos, eu posso afirmar que não há alegria maior do que você estar com Ele. Dalam kehadiran Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada satupun sukacita kalau pada saat kita berada Do que bersama-sama você dengan Dia. ouvir a voz de Deus. Pada saat kita mendengar suara Tuhan. Do que você falar, ninguém conhecia isso que eu estava sentindo, mas Deus conhece. Pada saat kita katakan bahwa tidak seorang pun yang merasakan seperti yang saya rasakan pada saat itu. Tapi Tuhan mengenal. Não deixe, não desperdice essa oportunidade que Deus está te dando hoje de conhecer Ele. Jangan biarkan dan jangan membuang-buang waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengenal Dia pada saat ini.
Aproveite esse momento maravilhoso, essa oportunidade maravilhosa que Deus está te dando de conhecer mais a Deus. Manfaatkan waktu yang luar biasa ini yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita bisa mengenal Dia. Aproveite os momentos com o Senhor. Manfaatkan waktu bersama dengan Tuhan. Quando a gente está na presença de alguém muito importante, a gente não deixa tudo para trás e a gente aproveita essa pessoa importante? Kalau kita mau berhadapan dengan seseorang yang begitu penting, apakah kita tidak meninggalkan segala sesuatu yang ada di belakang kita dan supaya kita memberikan waktu kita untuk bertemu dengan orang tersebut? A Gabi está vindo de Salvador, vamos imaginar. E aí eu vou fazer de tudo para eu passar esse tempo com ela, porque depois eu não vou mais ter esse tempo com ela, entende? Begitupun orang yang tersebut yang begitu penting, kalau saya ingin bertemu dengan dia, itu mungkin hanya kesempatan itu yang saya bisa pakai untuk bertemu dengan dia. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que o conhecimento de Deus, ele é agora, ele já começou. Untuk itu kita perlu mengerti bahwa pengenalan akan Tuhan dimulai saat ini, sekarang ini dan sudah mulai. Então, esse é o nosso conhecimento de Deus, pessoalmente com o Senhor Deus, né? Itu adalah pengenalan kita akan Allah yang secara individu kita bersama dengan Allah. E aí existe um conhecimento de Deus que eu tenho quando eu caminho junto com outra pessoa. Ada juga satu tipe pengenalan akan Tuhan, yaitu saya bisa mempunyai pengenalan akan Dia kalau kita berjalan bersama-sama dengan sesama kita. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Quando você caminha junto com alguém e você fala assim, eu não conhecia Deus dessa forma. Itu adalah hal yang luar biasa kalau saudara berjalan dengan seseorang dan saudara katakan, saya tidak mengenal Tuhan seperti ini. Porque o outro vai me mostrar algo que talvez eu nunca vivi com Deus, mas que eu descubro mais sobre Deus por causa da vida daquela pessoa. Mungkin orang tersebut akan menunjukkan Tuhan yang tidak pernah saya hidupi seperti yang dia hidupi. Tapi dengan demikian saya bisa mengenal Tuhan secara demikian. Vou dar um exemplo. Eu casei com um Danilo que é extremamente pentecostal e eu não. Saya memberi contoh, saya kawin dengan Danilo adalah Pantekosta dan saya tidak. E ele tem vivido coisas com Deus diferente de mim. Dan cara dia hidup bersama dengan Tuhan berbeda dengan saya. E aí às vezes ele vem aqui e ele fala assim, nossa, Deus está aí também. Nessa igreja diferente, nesse culto diferente, nessa forma diferente de Deus se apresentar a essas pessoas. Dan dia datang di sini dan dia katakan bahwa Tuhan ada di sini juga. Tuhan mengenalkan diri kepada kita dengan cara yang berbeda. E eu da mesma forma, eu fui na igreja dele, eles eram diferentes. Mas o que temos em comum? Cristo. Saya juga demikian, pada saat saya ke gereja dia, gerejanya berbeda. Tetapi gereja dia dan gereja saya, satu hal yang umum adalah Kristus. Em Colossenses 1:27 vai falar assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Porque nós precisamos ser a esperança da glória para o outro. Colossenses 1:27. 1:27. Colossenses 1:27. Kolose 1 ayat 27 mengatakan bahwa Kristus, di dalam Kristus ada pengharapan. Existe uma revelação do conhecimento de Deus quando eu vivo em comunidade. Satu hal bahwa kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita ada bersama-sama di dalam satu komunitas. Será que eu preciso estar na igreja? É só eu ler a Bíblia, é só eu orar. Apakah saya perlu berada di gereja? Kan di sana hanya kita berdoa, kita hanya membaca Alkitab. Quando eu estou aqui, eu conheço mais a Deus, porque eu vejo Deus através dos meus irmãos. Tapi kalau saya ada di sini, saya mengenal Tuhan lebih lagi karena saya melihat Tuhan di dalam hidup Bapak A Ibu gente tem que estar aberto para ouvir o Senhor através da vida dos nossos irmãos também. Kita perlu membuka hati kita untuk mengenal Tuhan juga lewat hidup daripada saudara-saudara kita. E nós, como indivíduos, a gente tem que pensar que somos Cristo para os que estão aqui.
Secara individu kita perlu mengetahui bahwa kita adalah Kristus bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Esse é o nosso maior papel como cristão. Itu adalah tugas kita yang besar sebagai orang Kristen. Não que a gente tenha chegado numa plenitude, nossa, olha o santinho, perfeito. Não. Bukan berarti bahwa kita akan datang secara sempurna, bahwa kita adalah orang yang sempurna, orang yang tidak ada cacatnya. Mas a gente está caminhando para isso, certo? Amém? Tapi kita sementara berjalan menuju kekudusan itu. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Jadilah kudus karena aku adalah kudus. Itu Então, dikatakan oleh Tuhan. a nossa caminhada é para que a gente vá sendo moldado por Deus, para que a gente vá se tornando mais parecido com o Senhor. Dalam perjalanan hidup kita dibentuk oleh Tuhan supaya kita makin hari makin sama seperti Dia. Gente, se isso não tem acontecido, tem alguma coisa errada. Kalau itu tidak terjadi dalam hidup kita, ada sesuatu hal yang salah. Se eu não tenho sido como Cristo, tem alguma coisa errada. Kalau saya tidak menjadi seperti Kristus, ada sesuatu yang salah. E o tempo de se perguntar se eu estou vivendo de uma forma certa é agora. Dan waktu akan bertanya bagi kita, kalau saya hidup secara benar, waktunya adalah sekarang. Porque eu aprendi esses dias que existe um impedimento para o conhecimento de Deus. Karena saya belajar hari-hari ini bahwa ada hambatan-hambatan dalam mengenal akan Tuhan. E a gente precisa ter consciência do que nos espera quando a gente pensa que eu posso não estar conhecendo a Deus o suficiente e a forma como Ele espera de nós. Dan kita perlu menyadari dan memperhatikan bagaimana kita mengenal Tuhan, apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan tunggukan atau nantikan dari kita. E para isso eu vou pedir para que os irmãos abram em 2 Coríntios 10. A gente vai ler o versículo 4 ao 5. Kita akan buka 2 Korintus 10 ayat 4 dan ayat yang kelima. Olha o que vai falar. As armas com as quais lutamos não são desse mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Às vezes, irmãos, a gente tem tanta convicção de alguma coisa. Kadang-kadang dalam hidup kita mempunyai kepercayaan kepada sesuatu. A gente se sente tão superior. Kita merasa kita begitu superior, begitu tinggi. A gente construiu uma fortaleza dentro do nosso coração. Kita membangun suatu benteng di dalam hati kita. Que não tem espaço nem para Deus entrar. Dan kadang-kadang tidak memberi kesempatan atau memberi tempat untuk Tuhan masuk. Porque eu tenho as minhas convicções, porque eu tenho os meus argumentos, porque eu sei que Deus se revela dessa forma. Karena saya mempunyai kepercayaan tertentu, saya mempunyai benteng-benteng tertentu, dan saya percaya demikian. A gente fecha Deus em uma caixinha e a gente acha que Deus é aquilo e Ele tem que se revelar dessa forma e Ele não vai ser diferente do que eu sei e que eu costumei que Deus faz. Dan kita menaruh Tuhan di dalam satu kotak dan kita menginginkan Tuhan yang demikian, Tuhan yang harus membuat demikian, Tuhan yang harus melakukan demikian menurut keinginan kita. A gente não pode limitar o Senhor às nossas próprias experiências.
Kita tidak boleh membatasi Tuhan dengan pengalaman-pengalaman kita. Meus irmãos, quantas vezes, não foi uma, não foi duas, que eu fui quebrada por Deus, porque eu achei que Deus era dessa forma, e Ele se revelou ser de outra forma. Bapak Ibu Saudara, beberapa kali Tuhan membentuk saya, Tuhan merombak hati saya, karena saya berpikir Tuhan dengan bentuk yang demikian, tapi Tuhan ingin saya mengerti bahwa Tuhan dengan bentuk yang lain. Deus, às vezes, Ele nos quebra, para quebrar as nossas fortalezas, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa altivez de achar que a gente conhece ainda Deus. Tuhan kadang-kadang menghancurkan hati kita, membuat kita mengerti, kadang-kadang kita merasa bahwa kita mengerti siapa Tuhan menurut pemikiran kita, tapi Tuhan menghancurkan pemikiran itu. Pode existir fortalezas em nós. E, meus irmãos, existe fortaleza em nós que Deus, Ele deseja destruir. Boleh, mungkin ada di dalam hati kita adalah benteng-benteng yang Tuhan ingin menghancurkannya. Quando a gente acha que a gente conhece o Senhor, Kalau kita berpikir bahwa kita sudah mengenal Tuhan, a gente descobre que a gente não conhece ainda o suficiente de Deus. maka kita akan menyadari bahwa kita tidak mengenal Tuhan secara sempurna. Existe uma imensidão do Senhor para a gente conhecer ainda. Begitu banyak hal dari Tuhan yang perlu kita kenal. Existe um mar para a gente mergulhar no Senhor. Seperti laut yang perlu kita menyelam di dalamnya. Como eu orei ontem, existe uma água que sai da fonte, que é uma água viva. Assim diz a palavra de Deus, que do trono do Senhor sai uma fonte de águas vivas. Seperti yang saya doakan kemarin bahwa ada air yang mengalir dari sumbernya, dan itu adalah Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang mengalir dari sumbernya, air yang hidup. E sabe o que a gente tem bebido? Água podre. Dan Bapak Ibu tahu bahwa kita sedang meminum air yang kotor. A gente tem bebido, matado a nossa sede com qualquer outra água que não seja o próprio Deus. Kita mau menghilangkan rasa haus kita dengan air-air yang bukan datang daripada Tuhan. Talvez, meus irmãos, a gente tenha gastado a nossa vida toda achando que conhecemos a Deus e estamos desperdiçando todo o nosso tempo. Kadang-kadang mungkin kita menghabiskan waktu kita dan kita merasakan bahwa kita menggunakan itu untuk mengenal Tuhan, tetapi itu kita sedang membuang-buang waktu kita tidak mengenal Tuhan. Por isso eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Untuk itu saya ingin bertanya bagi Bapak Ibu Saudara. E você tem que responder para o Senhor, não é para mim nem para nenhum irmão. Dan Bapak Ibu Saudara yang akan menjawab kepada Tuhan, bukan menjawab kepada saya dan juga kepada saudara yang lain. Será que existe algo dentro de você que tem te impedido de conhecer profundamente, verdadeiramente o Senhor? Apakah ada sesuatu hal di dalam hati Bapak Ibu Saudara yang menghambat kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi? Será que é sua própria convicção? Apakah kepercayaanmu? Será que é a vergonha? Apakah rasa malumu? Será que é o orgulho? Apakah kesombonganmu? O que tem te impedido de viver uma vida com a profundidade de conhecer a Deus mais profundo? Hal-hal apa yang menghambat kita untuk mengenal lebih dalam lagi akan Kristus? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. É o princípio de todo conhecimento. Adalah permulaan dari pengenalan kita. Precisamos buscar o conhecimento de Deus como alguém que busca uma joia preciosa. Kita perlu mencari, berusaha untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi, seperti seseorang yang mencari harta terpendam. Pelo que você tem trabalhado hoje, gastado a sua energia, gastado o seu tempo. Seperti yang saudara habiskan waktu untuk melakukan tugas kita hari-hari, melewati waktu kita dan kekuatan kita. Será que você tem gastado o seu tempo com coisas que vão ser destruídas pelo fogo? Ou você tem gastado o seu tempo com algo que não vai ser
queimado, que não vai ser roubado, que não vai ser destruído, que ninguém pode roubar. Apakah Bapak Ibu Saudara menghabiskan waktumu untuk hal-hal yang akan dihancurkan nanti? Atau apakah Bapak Ibu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang akan kekal dan tidak akan dihancurkan? É tempo de nós voltarmos a Deus. Ini adalah waktu untuk kita kembali kepada Tuhan. Quantas coisas, irmãos, a gente ainda vai viver para que o Senhor te incomode e fale para você, filho, volta para mim. Banyak hal yang membuat kita terhalang dan Tuhan akan berkata kepada kita, anakku, kembalilah kepadaku. Quanto tempo eu vou desperdiçar da minha vida sem conhecer o Senhor profundamente? Berapa lama waktu yang akan saya habiskan untuk tidak mengenal Tuhan lebih dalam lagi? E eu gostaria de fechar com esse versículo em Provérbios. Provérbios 2, do 4 ao 6. Olha o que ele vai falar. Saya akan menutup dengan Amsal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Provérbios 2, do 4 ao 6. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro perdido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Você vai esperar o Senhor chegar à porta para pegar você? Apakah Bapak Ibu Saudara mau menunggu sampai pada saat Tuhan datang untuk mengambil kita? Você vai esperar o Senhor vir buscar a sua igreja? Apakah Bapak Ibu Saudara akan menunggu sampai Tuhan mengambil gerejamu? Você vai esperar a perseguição bater as portas e a gente ter que fugir de um lado para o outro ou negar Jesus? Apakah Bapak Ibu Saudara akan menunggu sampai datang penganiayaan dan kita akan berlari ke sana kemari? Mesmo os irmãos que sofrem perseguição, eles têm buscado ao Senhor. Eles têm conhecido a Deus de uma forma tão profunda que nos dá vergonha, irmãos. Banyak saudara-saudara kita yang menerima penganiayaan, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan mereka berusaha untuk setia kepada Tuhan dan mencari pengenalan akan Dia. Ninguém vai te colocar numa fornalha por você levantar mais cedo para orar e orar 3 vezes ao dia, como fez Daniel. Tidak ada yang akan menaruh kita di dalam api yang bernyala-nyala seperti yang kita baca tadi dari Daniel. Ainda você não será colocado numa prisão por temer e amar ao Senhor. Mungkin kita tidak akan ditaruh di dalam penjara karena kita mengasihi dan mengenal Tuhan. Mas você vai esperar isso acontecer para você buscar Deus? Tapi apakah saudara akan menunggu sampai waktu itu terjadi untuk kita mencari Tuhan? É tempo de conhecer verdadeiramente o Senhor. Saat ini adalah waktu untuk kita mengenal Tuhan secara sempurna. Não desperdice essa oportunidade que Deus está te dando. Jangan membuang-buang waktu yang berharga yang Tuhan berikan bagi kita. Porque um dia, irmãos, todos nós seremos cobrados por Deus por aquilo que foi colocado nas nossas mãos. Karena satu hari nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban yang Tuhan berikan kepada kita di tangan setiap kita. E essa palavra é para mim também. Dan perkataan firman Tuhan hari ini juga buat saya. Será que não temos 5 minutos do nosso dia para abrirmos a Bíblia e lermos a palavra do Senhor? Apakah kita tidak mempunyai hanya 5 menit untuk membuka firman Tuhan dan membaca akan firman Tuhan? Será que é tanto sacrifício estarmos aqui aos domingos? Apakah begitu berat bagi kita atau perlu pengorbanan bagi kita untuk datang setiap hari Minggu di sini? Será que é tão difícil nós fecharmos os nossos olhos e orarmos a Deus? Apakah begitu sulitnya kalau kita menutup mata kita untuk berdoa kepada Tuhan?
Um dia pode ser que seja. Mungkin pada satu saat nanti akan terjadi. E é a hora de buscar o Senhor. Dan hari ini adalah waktu untuk mencari Dia. A hora é agora. Dan dan waktunya adalah sekarang. Não desperdice esse tempo, irmão, que Deus está te Jangan dando. buang-buang waktu, Bapak Ibu Saudara. É tempo de buscar o Senhor. Waktu untuk mencari Dia. Vamos orar, irmãos? Coloque-se de Mari kita pé. berdoa. Coloque o seu coração diante de Deus. Letakkan hati Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Pergunte assim ao Senhor: Deus, será que eu tenho desperdiçado os recursos, o meu tempo, a minha vida com algo que não é eterno? Tanyakan minta Tuhan buka kepada kita, apakah saya membuang-buang waktu saya untuk hal-hal yang tidak kekal. E eu gostaria de fazer algo diferente nessa manhã. Saya ingin membuat sesuatu yang berbeda pada pagi hari ini. Gostaria que o Ministério de Louvor já subisse Saya minta grup louvor untuk naik e a gente cantasse um louvor dan kita que akan nós melakukan cantamos sebuah aqui lagu. nessa manhã, chamado Perto Quero Estar, que a gente cantou. E você pensasse na sua vida, se você realmente deseja estar perto de Deus. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan lakukan lagu dekat dengan Tuhan. Lalu Bapak Ibu bertanya, apakah kita Vamos sudah fechar dekat os dengan nossos Tuhan? olhos e vamos cantar novamente essa canção. E eu quero que os irmãos reflitam. Será que eu desejo estar perto de Deus? Kita akan melakukan lagu ini sekali lagi dan renungkan apakah Bapak Ibu Saudara dan saya merindukan untuk berada dekat dengan Tuhan. Será que o maior prazer da minha vida é me render e te adorar, Senhor? Apakah inilah kebahagiaan dari saya untuk ada berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan? Será que eu louvarei ao Senhor em qualquer circunstância? Apakah kita akan memuji Tuhan dalam situasi apapun juga? Cante esse louvor ao Deus. Mari kita melakukan lagu.
sua aliança com o Senhor. Memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Se você sentiu nessa manhã que essa palavra foi para você, irmão, levante a sua mão. Kalau Bapak Ibu Saudara merasakan bahwa firman Tuhan hari ini adalah untuk Bapak Ibu Saudara, Glória a angkat Deus. tangan Bapak Ibu Saudara. É tempo de buscarmos a Deus, irmãos. Ini adalah waktu untuk kita mencari Tuhan. Eu quero pedir, se os irmãos sentirem a vontade de estar vindo aqui à frente para a gente estar orando por essas vidas. Saya ingin Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa Vamos berdoa fechar os kepada olhos, orang-orang saia do seu tersebut. lugar, irmão. Saia do seu lugar, desse passo em direção Kita ao keluar Senhor. dari tempat kita. Vem aqui à frente, irmão. Datang Vem ke aqui à depan. frente. Se você sente esse desejo de conhecer mais a Deus, de buscar a Deus, Kalau saudara ingin mengenal Tuhan lebih lagi, ingin mencari Dia, glória a Deus, Senhor. terpujilah nama Tuhan. É tempo de buscar o Senhor. Ini adalah waktu untuk mencari Dia. É tempo de abandonar os nossos ídolos. Ini adalah waktunya untuk kita berada di hadirat Tuhan. É tempo de conhecermos o Senhor verdadeiramente. Waktu untuk kita mengenal Dia secara benar. Gostaria de chamar os presbíteros para estar orando por essas pessoas, Pai. Saya mengundang penatua untuk naik dan berdoa De kepada estar orando por essas saudara-saudara pessoas que kita. tomaram esse passo de fé e estão aqui. Senhor Deus e Pai, nós oramos, Deus, entregamos as nossas vidas, Senhor, a Ti. Bapa kami menyerahkan akan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Nós não queremos desperdiçar o nosso tempo, Senhor, com outra coisa a não ser de conhecer, Senhor. Kami tidak ingin membuang-buang waktu kita dengan hal-hal yang tidak baik Tuhan, tetapi mau mengenal Engkau lebih lagi. Senhor, nós não queremos ser os mesmos, Deus. Bapa kami ingin menjadi hamba-Mu. Nos ajuda porque nós queremos te conhecer, Senhor. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami mengenal Engkau lebih lagi. Não deixa passar 5, 10, 20 anos e essa igreja continuar a mesma, Senhor. Jangan biarkan waktu berlalu 5, 10 dan selanjutnya untuk gereja ini tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Tem misericórdia de nós, das nossas vidas, Senhor, te peço. Berikan kepada kami Tuhan Yesus belas kasihan-Mu ya Bapa. Tenha misericórdia dos meus irmãos, Senhor, que tomaram esse passo de fé e reconheceram que precisam mais de Ti, Senhor. Berbelas kasihanlah kepada saudara-saudara kami yang merindukan untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Queremos te conhecer, Senhor. Kami mau mengenal Engkau ya Tuhan. Venha transformar os nossos corações, Senhor. Bentuklah, rubahlah hati kami ya Tuhan. Venha transformar as nossas convicções, Senhor. Rubahlah bentuk kepercayaan kami ya Tuhan. Venha quebrar as barreiras do nosso coração, Senhor. Angkatlah hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan dalam hati kami ya Tuhan. Que nos tem impedido de te conhecer verdadeiramente, Senhor. Yang menghambat kami untuk mengenal Engkau secara benar. Eu oro, Deus, porque hoje esses irmãos tomaram essa consciência, Deus. Saya berdoa ya Tuhan karena saudara-saudara saya mengerti akan hal itu. E o Senhor se agrada disso, Deus. Dan Engkau merasa bersukacita untuk hal itu. O Senhor se agrada de um coração que se volta a Ti, Senhor. Tuhan bersukacita untuk hati-hati yang kembali kepadamu. Venha, Deus, moldar o coração dos meus irmãos, Pai. Marilah ya Tuhan, datanglah dan bentuklah hati Em saudara-saudaraku. nome de Jesus, Pai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez? Glória a Deus. Amém.
gostaria de falar também, irmãos, para a gente estar orando por esses irmãos que estão sofrendo perseguição. Hoje, nós tomamos um passo aqui de estar diante de Deus, de reconhecer o Senhor e de realmente mudar as nossas vidas, transformar as nossas vidas. E esses irmãos que a gente viu no começo do culto, eles sofrem essa perseguição terrível, porque eles amam o Senhor. Então, eu gostaria que a gente estivesse realmente clamando a Deus pela vida desses irmãos. Eleve a sua voz. O Senhor ouve quando você ora em silêncio, mas vamos levantar as nossas vozes e orar pelo Oriente Médio, pelo norte da África, que tem essa fé corajosa, Senhor. Vamos orar por isso? Vamos levantar um clamor agora nesse momento? Amém? Senhor Deus, nós oramos, Pai, por tantos cristãos que têm passado, Senhor,